Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namah Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Srila Prabhupada, Jai a toda a hierarquia superior de luz, a todos os seres que estão ajudando na evolução desse universo. Temos que entender que estamos dessa energia, né, chamada material de Deus, tendo experiências humanas que devem ser satisfatórias para adquirirmos uma quantia de consciência ideal para elevarmos ou ascensionarmos a nossa energia até essa compreensão no sentido da autorrealização, dessa conexão com o divino em nosso coração e em toda a existência. Esse é o propósito, né, da criação do Senhor Krishna, Vishnu, onde estamos evoluindo, seja de forma inconsciente ou consciente, para atingirmos essa posição da compreensão do que somos, de quem é Deus, de como se processa a nossa relação com a Suprema Personalidade de Deus, que agora está habitando também o nosso coração, e imersos nesse oceano de compreensão, naquilo que chamamos de iluminação, seguimos a nossa vida em direção à atmosfera espiritual. Logo, né, em várias dimensões de existência, vários seres denominados mestres ascensos, anjos, extraterrestres, né, de dimensões superiores, eles vêm nos ensinando o processo de elevar a consciência, de tal forma que essa é a ideia, né, a meta de cada ser vivo nesse planeta, de se apoderar dessa capacidade interna de compreender a sua realidade. Por isso o Mestre Cristo dizia, né, se você conhecer a verdade, você vai se libertar de todas as algemas, né, de todos os obstáculos que fazem você caminhar aqui nesse mundo como uma espécie de mecanismo, né, biológico, sem nenhuma noção de nada, onde você simplesmente se identifica, né, com essa forma material, atualmente a forma humana, que tem essa capacidade de estar ouvindo aqui essa aula, né, essa palestra, essa reflexão, e somos, né, dotados de uma inteligência onde algumas pessoas que já avançaram mais no campo espiritual podem ditar as mesmas palavras da autoridade suprema num nível de energia onde vamos captar a força dessas palavras e automaticamente criar em nós também um desejo, um entusiasmo, uma determinação de seguir o caminho espiritual. Porque nós não podemos viver, né, eternamente num tipo de ilusão, inconsciência, um tipo de ignorância que nos mantém
aprisionados nessa experiência material. Quando Krishna ele manifesta essa existência material, e depois Krishna se expande e penetra nesse universo como o Senhor Vishnu, ele naturalmente cria todas as condições para que possamos, através das formas, desenvolver a consciência necessária até que cheguemos nessa atual forma humana. Por isso a forma humana é muito importante, porque ela é o elo entre a energia chamada inferior ou animalizada ou densa com a energia superior, espiritual, sutil ou transcendental. A forma humana de vida é a ponte entre a prisão, a escravidão da energia material e a libertação daquilo que se chama a energia espiritual. E daí as palavras, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação em sânscrito quer dizer moksha, moksha. De modo que a missão humana nesse planeta, com apoio de vários irmãos ascensionados, esperando que usemos o nosso livre arbítrio para colocar a nossa energia nessa prática da espiritualidade diária para nos libertarmos dessa prisão material, é o que devemos fazer. Verdade significa que você sabe quem é Deus, né? A Suprema Personalidade, o Senhor Krishna, o Senhor Vishnu. Você entende quem é Deus. Isso tudo é narrado, né, pela própria autoridade suprema, o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita. Logo você conhece a verdade absoluta, pelo menos inicialmente, de uma forma intelectual. E através desse conhecimento você se motiva a fazer a prática espiritual diária, onde você vai elevando a sua energia ou iluminando a sua consciência para que finalmente você possa se conectar ou entrar em contato com a divindade suprema que está no seu coração. Você conhece a verdade absoluta, o energético, né, supremo, que manifesta tudo, a causa de todas as causas, que é o Senhor Krishna. Você também conhece a sua posição como parte, né, integrante de Krishna, a energia superior de Deus. E você conhece a razão, né, o propósito espiritual dentro desse estágio humano. Logo, só é considerado realmente quem é um ser humano quem está trabalhando, né, internamente nesse sentido de adquirir a consciência divina, ou estabelecer o contato consciente e realizado com Deus. Conhecereis a verdade. Essa é a meta do ser humano, né? Que verdade é essa? Que verdade, né? As pessoas especulam muito sobre a verdade, porém a única autoridade para estabelecer a verdade é o próprio Deus. Muitas pessoas podem questionar, né, sobre o aspecto absoluto da pessoa divina, porém, se elas não tentarem por si mesmas, né, adquirir essa conexão, elas simplesmente ficam no campo da especulação mental, das dúvidas, do desconfiar, né, se algo é verdadeiro ou não. Você só pode atingir a verdade
quando você viver na verdade daquilo que você quer. Se você realmente é um espírito ávido por descobrir, né, o mistério da existência, quem é Deus, imediatamente você canaliza a sua energia para essa verdade revelada que é o Senhor Krishna. Daí no Bhagavad Gita o Senhor Krishna dizer, né, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me, preste reverências à autoridade suprema, que é a fonte energética de todos os espíritos que estão atualmente, né? Estou falando aqui com humanos, mas também seres de outros planetas ou de outras formas também podem ouvir essa aula, porque o Senhor Krishna, o Senhor Vishnu é o centro de toda a existência. Todas as almas dentro desse universo, não importa se está numa dimensão superior, ou se estão numa dimensão inferior ou intermediária como nós estamos, atualmente, simplesmente, independente das formas que possuem, ou mais avançadas ou menos avançadas, o destino, né, real de cada um é simplesmente render as suas almas a Deus. Isso significa ascensão de energia. Você não pode conhecer aquilo que se chama a verdade se você não se render de uma forma verdadeira à verdade absoluta que é revelada no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, como o Senhor Krishna, entendendo que ele está presente no seu coração agora, né, nessa expansão pessoal, como o Senhor Vishnu. Tudo o que existe está sob o poder, né, o controle supremo de Deus. Nada nesse mundo acontece sem que a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus não estejam dirigindo as almas em direção a Ele. Somente isso que você precisa saber. Não há mistérios em si. Mistério que é um místico, assim, não há nada disso. Você simplesmente entende: eu sou um espírito, esqueci quem eu sou, e aí através da minha mente eu criei um falso ego que nada mais é do que uma identificação com essa forma material grosseira e sutil, né, onde estão a mente, o corpo astral. E agora eu estou perdido aqui na projeção da minha própria mente dentro de um cenário que eu criei com uma historinha, onde eu tenho uma família, eu tenho filhos, uma esposa, um trabalho, um entretenimento, gostos, aversões, apegos, desapegos, valores específicos, crenças, dogmas, né? Então eu não sou nada disso, mas estou nisso, porque tudo isso é uma criação dessa experiência atual. Há um porquê eu gerar essa energia para o meu próprio aprendizado. Eu estou criando as situações de minhas próprias dores e prazeres, tristezas e alegrias. Eu estou me movimentando nesse mundo de dualidades que é projetado pelo poder da minha própria mente, e por isso, né, que o Cristo diz que nós somos deuses com o poder para criar a história que quisermos, certo? Em qualquer dimensão. Quanto mais consciência vamos adquirindo, mais aprendemos a criar as situações de favorecimento espiritual
para a nossa existência. Cada dia que você acorda, você está criando um mundo de acordo com a sua inteligência, com a sua compreensão, com a sua sabedoria. Budi significa o nosso corpo iluminado. Por isso que fala Buda, né? Buda não é uma pessoa. Buda é uma posição iluminada, onde você passa a ser ativo nesse mundo de uma forma mais espiritual, levando a luz às pessoas, como fez, né, Siddhartha Gautama, o mestre Jesus. Todos os mestres estão situados nesse estado de Buda, o estado de Cristo, consciência crística, né? Isso tudo significa que você ascensionou a sua energia e está criando as condições favoráveis para você evoluir nesse planeta e de relance também ajudar as pessoas que ainda estão dormindo ou sonhando ou projetando uma espécie de futuro onde os gozos, os valores estão simplesmente relacionados com essa forma material. Tudo isso é ilusão, né? A memória do passado, a imaginação do futuro, ou estar vivendo no presente, porém fixo no corpo material, nessa máquina biológica, você acaba perdendo a consciência na qual você deveria estar. Vida espiritual significa que você está sempre lembrando que você não é o corpo, que você não é a mente, que você é uma parte integrante de Krishna, um servo eterno, amoroso de Krishna. Quando você tem essa consciência, naturalmente você vai agir nesse mundo em serviço devocional. Serviço devocional significa isso: a sua ação de servir amorosamente a Deus enquanto você está nessa forma humana de vida. Essa é a condição real e mais favorável para o espírito se manter consciente enquanto na carne, na forma humana, até o momento da morte, certo? E a morte, como a gente sempre fala aqui em nossas aulas, a morte ela pode acontecer a qualquer momento. Enquanto você está fazendo os seus planos ilusórios para o futuro, a morte vem e rouba, né, o seu corpo físico, que ele tem uma programação de existência se você não desperta, se você está vivendo na linha do karma. Logo você tem que aprender a se libertar de tudo isso, conhecendo a verdade. Não de uma forma literal, ou pelas escrituras, ou simplesmente através de uma meditação que você tem uns vislumbres, né, do que representa o espírito, assim, mas simplesmente você deve realmente realizar com consciência plena aquilo que você é, né? Satchit Ananda. Chit significa que você é plenamente consciente. Aliás, você é a consciência do divino em ação na sua vida. Tudo, nós temos que compreender isso, tudo depende da sua atitude. Livre-arbítrio significa isso. Você é livre para escolher o que você quer na sua vida. Só que o livre-arbítrio, ele só é exercido realmente naquele sentido, né, de liberdade, quando você acorda, você desperta e escolhe o lado de Deus, né? Por isso ele está falando sempre, simplesmente, né, renda-se a mim,
Abandona tudo, né? Tudo aquilo que está envolvido com a parte de apego, de materialidade, de falsidade, né? Certas religiões, sistemas políticos, toda a gama de encantos materiais, de promessas, de um mundo melhor, de um paraíso, de um céu, tudo isso aí que é externo, né? Ou que sugere também uma paranormalidade ou poderes místicos, ou você se tornar uma pessoa poderosa, né? As pessoas gostam disso, né? Isso tudo é o falso ego. Você quer se tornar um ser de destaque, você quer ser amado, elogiado, se tornar o centro, né, do mundo, onde as pessoas, né, estão girando em torno de você. Então isso tudo é o falso ego. Quando você se situa como um devoto puro de Krishna, basicamente você se torna um ninguém, né? Um ninguém, assim. Você não está mais se identificando com esse corpo, entende? Por isso que o Mestre Jesus dizia, né? Os últimos nesse mundo serão os primeiros no reino de Deus. E os primeiros nesse reino da matéria, né? Os orgulhosos, os ambiciosos, os poderosos, que se tornam arrogantes ou que simulam uma humildade, uma simplicidade. Então essas pessoas que são aparentemente os primeiros nesse mundo, por causa do falso ego, naturalmente serão os últimos no reino de Deus. E esse reino de Deus, ele está aqui agora, não é um lugar dentro do espaço-tempo, onde a sua mente tenta, ou o seu intelecto tenta formular, né? O reino de Deus, ele está lá em Vrindavana, está lá em algum lugar, lá depois da energia material. Não é assim, temos que compreender o aspecto absoluto de Deus. Assim, onde está um devoto puro, é onde está Krishna, é onde está Vrindavana. Não podemos compreender com a nossa mente limitada essa situação, mas podemos aceitar, né, de uma forma reverencial. Por isso fala-se que somos o templo de Deus, né, porque Deus, ele habita dentro do coração de cada ser, né, de cada forma. Então Deus, ele está dentro do mineral, está dentro de todos os vegetais, todos os animais, assim, igualzinho como está agora aqui na sua forma humana. Só que a forma humana te qualifica a realizar, a sentir, a viver em intimidade com esse ser supremo. Entende como é importante a forma humana de vida? E geralmente vemos, né, as pessoas viverem como animais. Elas não entraram ainda na sua resolução humana de ser, de experienciar esse estágio. 99% das pessoas estão simplesmente entretidas com a energia material, com o falso ego, criando sonhos, vivendo com medo, apavoradas diante de informações trevosas, criando assim a realização de um mundo coletivo onde todo mundo, né, está temendo, se afastando de Deus, virando, né, ateísta, sufocando a alma humana com valores demoníacos. E assim caminha o mundo, né? Então Krishna, no Bhagavad Gita, ele está dizendo: Sa Mahatma Sudurlabha, tal grande alma que se rende a mim é muito raro. É muito raro. Por isso devemos estar associados com pessoas que já estejam, né, dentro desse caminho espiritual, vivendo nessa consciência de Krishna, que estejam, né,
difundindo a mensagem do Senhor. Todas essas palavras, todas essas energias e intenções de uma alma que já está conectada energeticamente no plano superior serão uma energia de estímulo para aquelas pessoas que ouvem, né, para os espíritos que usam a percepção auditiva da forma humana de maneira favorável. Krishna, ele explica no Bhagavad Gita que devemos usar todos os nossos sentidos de modo favorável para compreendermos a situação espiritual, quem ele é, o que é a vida, o que é a morte, o que é essa criação material, o que é a existência espiritual, o que é a consciência, a inconsciência. Dessa forma você se posiciona, né? Sanatana Dharma. Sanatana quer dizer eterno, Dharma significa que a sua função eterna de ser é o que? É servir a Deus. Logo você tem que saber quem é Deus. Certo? Você não pode servir a Deus se você não sabe quem é Deus. E aí Krishna, ele se revela no Bhagavad Gita que é Deus. Mas aí a mente ela tem medo, né, de morrer, né? Porque a mente, o espírito é um escravo da mente atualmente. E aí a mente tem medo de se tornar, né, dominada pelo espírito, que é o que devemos fazer, né? Temos que fazer da nossa mente a nossa amiga, senão ela vai ser a pior das inimigas, nos posicionando como servos dos modos da natureza material, da energia material, de Maya. Temos que sair dessa energia que nos aprisiona. E daí, quando você entende quem é Deus, que você é um servo eterno de Deus, né? Sanatana Dharma, essa é a função da sua alma. Assim como o fogo, né? A função do fogo é iluminar e queimar, a função de todo espírito é servir a Deus. E quando Krishna se revela, inicialmente a maioria das pessoas, né, questiona, e, lógico, faz parte, ninguém deve ter a fé cega, faz parte questionar, né, ou não aceitar, isso aí está dentro do âmbito da inteligência humana. Porém, se a pessoa pelo menos não tenta se render, ela não pode atingir os pés de lótus de Deus, ou a realização de Deus em seu coração. Certo? Então fé, né, o Jrada significa exatamente isso, que você aceita uma coisa sem realizar essa coisa. Mas você tem que colocar essa fé inicialmente. Porque como que você vai atingir algo se você não vai em direção a esse algo? Você não pode chegar a um lugar se você não vai na direção desse lugar. Como é que você pode chegar em algum lugar se você vai em outra direção? Certo? Então, é isso que o Senhor Krishna pede no Bhagavad Gita, né? Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me, direciona a energia do seu pensamento e do seu sentimento para os meus pés de lótus. E também nessa era de Kali Yuga, o Senhor Krishna, na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, veio nos dar, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De tal modo que se nós mantivermos a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com devoção no cantar desse santo nome, isso aí não é diferente do que você está sempre pensando no Senhor Krishna. Não há essa diferença, né, absolutamente falando, de você estar sempre pensando no santo nome, cantando o nome de Deus, ou você está pensando diretamente na forma de Krishna ou de seus passatempos,
suas qualidades, enfim, o santo nome de Deus, ele vai trazer, né, o néctar pelo qual nós sempre estamos ansiando. E esse néctar é a realização da verdade em nosso coração. Tão logo atinjamos a verdade em nós, vamos nos libertar. E essa libertação nos torna espíritos adequados dentro dessa energia material para falar sobre o Bhagavad Gita, o Bhagavata, para falar sobre o Senhor Krishna, tudo dentro, né, dos conformes e da autoridade do Senhor. E daí existe, né, aquelas pessoas que são chamadas, né, mestre espiritual, o guru, o devoto puro, porque na verdade todo mundo é isso. Só que o chamado, né, mestre espiritual, ele já está numa consciência onde ele pode falar com a autoridade de Deus. Como dizia o Mestre Cristo, né, não sou eu que falo, mas é o Pai que fala através de mim. Não sou eu que obro, né, ou que faço as ações, mas é Deus que faz através de mim. É nesse ponto em que nós temos que chegar aqui, enquanto estabelecidos, né, nessa passagem dentro de uma forma humana. Essa é a perfeição, expressar a forma material com as qualidades do Atman, do espírito, daquilo que somos. E quando você está situado no espírito, nessa conexão com o Paramatma, que é o supremo espírito, ou seja, Vishnu no coração de cada um, você passa a agir dentro da energia de Deus. E essa é a perfeição que estamos tentando aqui estabelecer nessa reflexão. Só nesse momento, quando você está em consciência transcendental, a sua mente ela fica em harmonia, ela se estabiliza. Ela não fica desse modo inamistoso ou instável, ou a busca, né, de se evidenciar acima do espírito. Porque se você não harmoniza, né, não faz amizade com a sua mente, ela não te deixa em paz em nenhum momento. Ou você está sempre no passado, ou você está sempre no futuro. E quando você está no momento atual, você está no modo da paixão, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer... E você nunca consegue parar realmente para meditar, para sentar, né, com esse veículo, com essa máquina biológica em algum lugar, e acalmando a mente, você consegue ir para o seu corpo búdico, o seu corpo de iluminação, o seu corpo de intuição. E ali você vai receber as diretrizes, né, ou o pão de cada dia, o alimento divino, para que você possa prosseguir na sua vida da experiência humana até o momento da morte. Vida humana, quando Krishna ele te permite estar numa forma humana, isso significa sacrifício, sacrifício. Vamos repetir sempre isso. Vida humana significa que todos os dias você faz o trabalho de estar se conectando conscientemente com Krishna, com Vishnu no seu coração, meditando em Deus, entrando nesse estado de gratidão, com plena compreensão, certo? Não há, como eu disse antes, não há esse chamado, assim, mistério. Mistério significa ignorância, certo? Tudo já está revelado e tudo que você tem que fazer é simplesmente se render aos pés de lótus do Senhor Krishna, né? Se render ao santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, como o Senhor Krishna nos trouxe para essa era atual em que estamos vivendo, né? De Kali Yuga. Inclusive no Chaitanya Charitamrita é dito que apesar dessa era ser a pior era de todas, né, a era da irreligiosidade, da escuridão completa, porém
existe o maior de todos os benefícios, que é o presente que o Senhor Krishna Chaitanya nos trouxe, que é cantar o santo nome de Deus. Quando a sua mente, né, os seus pensamentos, as suas emoções e sentimentos estão fixos, né, nesse canto do santo nome, e por isso devemos todos os dias estabelecer uma quantidade de voltas da japa, ou então cantar de uma forma mental, constante durante o dia inteiro, lembrando o porquê estamos fazendo, né, essa prática espiritual. Quando você faz isso, automaticamente você está purificando completamente aquilo que se chama, né, o centro, a fonte dos pensamentos, que é a sua mente. E também as suas emoções, você purifica. Purificar significa que você não é mais contaminado ou condicionado com as influências do plano inferior, das energias que nos mantêm algemados a essa plataforma da matéria. É simples entender isso. Se você realmente quer conhecer essa verdade, você tem que ser verdadeiro em função disso. E em função disso, o Senhor Krishna, para facilitar o nosso avanço nessa Kali Yuga, nessa era de escuridão, nos deu esse simples processo de cantar o santo nome com conhecimento adequado, com devoção, com amor, com entusiasmo. Você tem que ter essa avidez por Deus, essa vontade, né, interna. Você também tem um corpo de vontade, que é chamado corpo átmico, que é o corpo que vem da sua criação natural de ser. Só que sua vontade, quando dominada pela mente, ela se torna o desejo de desfrutar a matéria. Porém, quando você, né, como Krishna diz no Bhagavad Gita, você tem que ter prática constante e desapego, entendendo funcionalmente o que essa forma humana deriva para o espírito. Você, como espírito, começa a se desapegar da energia densa, da energia que te algema, que te escraviza nessa falsa identificação com o corpo material, e começa a ficar cada vez mais consciente dos pés de lótus de Deus, certo? E começa a cantar o santo nome nesse intuito de sempre permanecer consciente de Deus. É muito simples, né? Cantar. Qualquer um pode cantar a qualquer momento, e além do que, esse Mahamantra, ele não tem regras rígidas. Ou seja, o Mahamantra, ele nos foi fornecido pela encarnação da misericórdia de Krishna. Porque se dependesse simplesmente da nossa intelectualidade ou da nossa busca, o nosso esforço pessoal de realizar essa verdade, basicamente seria impossível. E esse Mahamantra, ele vem trazer para nós o néctar pelo qual sempre ansiamos. Isso se chama serviço devocional. Quando você está cantando o santo nome de Deus, quando você está purificando a existência, os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas ações, automaticamente você está integrando a sua energia à energia do universo, e também no direcionamento a todas as pessoas que possam estar em contato com você, o seu lar, o seu mundo, os seus assuntos pessoais. Tudo é purificado, tudo é mantido por Krishna de uma forma harmoniosa, para que você possa sair da condição onde você está angustiado, ou depressivo, ou estressado por algum motivo, porque Kali Yuga significa um tempo onde as energias são muito massacrantes, né? Você,
Às vezes, por um minuto de felicidade, da chamada felicidade material, você tem que exercer um grande esforço de sacrifício, né, para atingir aquele momentum, vamos dizer assim, de alegria, de felicidade, e logo depois tudo retorna àquela rotina massacrante, onde você está sempre a querer fugir, né, dessa rotina, e daí você tenta buscar entretenimentos, drogas, relações assim fúteis com a vida, com as pessoas, porque você quer esquecer de si mesmo. Então temos que fazer exatamente o movimento contrário, né? Temos que lembrar do que somos 24 horas. Temos que lembrar de Deus 24 horas. E temos que estabelecer de uma forma progressiva essa relação íntima com Deus em nosso coração. E daí temos que fazer a prática. E temos que saber, esse é o meu interesse? Eu quero realmente me libertar dessa energia material, ou simplesmente quero viver a minha vida material assim, morna, naquilo que se chama a espiritualidade, o que não vai adiantar nada, e no final da sua vida material você vai ter que receber outro corpo, seja nesse planeta, seja em planetas inferiores ou superiores, não importa, e você vai continuar essa saga da sua história de desejos materiais, dominados, contaminados por uma mente obtusa, teimosa, rebelde, que prefere se tornar ateísta, negar o divino, viver em valores que simplesmente desfavorecem a alma, né? Onde você perde a alma literalmente, porque você quer ganhar o mundo, e daí você é associado com aquilo que se chama a energia demoníaca. Você se coloca, né, sob o poder daquilo que se chama, né, do diabo. Você entrega sua alma ao diabo, porque o diabo te promete a contaminação máxima de você desfrutar esse mundo e de querer se tornar, né, senhor da sua vida. Você vai se tornar o centro, o poderoso, o maravilhoso, o belo, né, o renunciado, né, eu sou o simples, o humilde. Isso tudo é uma mentira, isso tudo vem fruto da sua arrogância, da sua adulteração espiritual, porque você está evitando se render ao Senhor Krishna, porque você simplesmente é um escravo da sua mente. Você é um escravo do seu próprio poder de criar, de existir. E aí o Senhor Krishna, que é o amor manifestado, é a bondade suprema. O Senhor Krishna não quer ser o seu Senhor, assim, da forma como entendemos, né? O Senhor Krishna é o servo dos servos, é o servo supremo, por isso ele cria esse mundo, por isso que ele coloca você aqui, porque no fundo é o seu desejo estar aqui que o mantém aqui. Você está usando o seu livre-arbítrio de uma forma totalmente ignorante, e Krishna, ele vai mantendo tudo isso porque ele está no seu coração. Não é você que está mantendo a sua vida. É Deus que está mantendo tudo. Por isso ele é chamado, né, Vishnu. Vishnu, né, aquele que mantém, certo? Esse universo todo aqui, todos os universos, todas as galáxias, todas as estrelas, tudo isso é ilusão, está dentro da mente de Deus, dentro do sonho de Deus. Deus está criando tudo isso aí para o seu prazer, de querer viver essa vidinha dentro de um planeta, de um universo, sendo um centro de falso ego, onde você acha que é alguém e que você vê Deus lá em algum outro lugar separado, certo? E aí você acha que você pode fazer qualquer coisa sem responsabilidade, que nada vai te afetar, porque você é Deus, né? Tem gente que fala assim, eu sou Deus, nesse sentido assim, de ser Deus mesmo,
que não há outro Deus, que eu faço da minha vida o que eu quiser. Tem assim filosofias nesse sentido, né? Imagina Krishna, Vishnu, dentro do seu coração, amorosamente te acompanhando, vida após vida, vendo toda a estupidez, toda a burrice, toda a idiotice que as pessoas estão fazendo, criando esse mistério todo, essas brigas, né, de religião, de política, e aí também o poder das trevas dividindo tudo, deixando as pessoas assim numa vida completamente miserável. E as pessoas aceitam tudo isso assim, sem reconhecer que o poder divino está dentro do seu coração e que essa pessoa, que nós somos realmente deuses, mas deuses partes integrantes ou integradas com Deus em nosso coração, tendo a potência de criar o nosso próprio mundo, a nossa própria realidade, de projetar dentro da mente aquilo que queremos. E estamos aqui, reprimidos, cheios de crenças, de limitações que foram manipuladas, inseridas dentro de uma programação cerebral, mental. Esquecemos da nossa condição pura de ser, do amor, Somos seres de amor, somos seres lindos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí você está se identificando com essa máquina biológica que pode falhar a qualquer momento, que ocupa a sua energia 24 horas por dia, e você não tem tempo para Deus, você não tem nem 10 minutos para se sentar e entrar num estado de gratidão e ouvir a voz de Deus, Você tem que aprender a silenciar a sua mente. E nesse silêncio você vai encontrar a paz, de onde emana a verdadeira bem-aventurança, Ananda, Satchit Ananda. E aí, nesse estágio interno de vivência, real com Deus, Ele passa a te instruir a todo momento, certo? Você tem que ter essa maestria. Maestria significa que você se torna um mestre espiritual, certo? Nesse sentido, Mestre não significa que você, eu sou um mestre e aquela pessoa é um discípulo, ela tem que me servir, Então isso aí é o falso ego, mestre falso ego espiritual. Mestre espiritual significa que você entenda que eu sou um servo eterno de Krishna. E, por exemplo, aqui agora estou fazendo um serviço devocional de passar uma reflexão, uma aula sobre o conhecimento espiritual. Certo? Então, mestre espiritual significa que você está tentando, de alguma forma, levar a mensagem de Deus para outros corações que estão completamente perdidos, sofrendo, e principalmente para aqueles que estão ávidos de conhecimento, porém esse conhecimento não é revelado assim abertamente na sociedade, porque a sociedade atual de Kali Yuga é dominada pela energia das trevas. Todo mundo que possa estar configurado como um mestre, uma voz de Deus nesse mundo, ele é cercado por essas forças trevosas, assim como crucificaram o mestre Cristo. Quando Jesus manifestou o estado crístico, o estado do Cristo, automaticamente as forças trevosas queriam retirá-lo do cenário da história coletiva da manipulação trevosa. Só que quando uma pessoa se ilumina, quando ela se torna um Cristo, ou quando uma alma avançada que já é um Cristo vem, se manifesta nesse mundo e passa a mensagem de Deus, automaticamente toda a estrutura energética do planeta em que ela veio praticar essa missão divina é também mudado, reconfigurado, é transmutado. Por isso que se diz antes de Cristo e depois de Cristo. A partir da vinda
desse mestre e de tantos outros mestres crísticos a esse planeta, tudo mudou, né? Tudo mudou. E agora estamos entrando numa fase onde essas energias crísticas vão se manifestar com mais intensidade, e por isso devemos usar a nossa forma humana com responsabilidade para entender que tempos, né, os tempos já são chegados para aqueles que querem se tornar trigo e não querem ficar na posição de joio, para não serem retirados dessa possibilidade de viver numa quinta dimensão. Agora estamos, né, exercendo o nosso poder de livre arbítrio, de querer continuar na energia densa, o que a maioria das pessoas, né, tem feito, ou você simplesmente escolhe despertar para novos tempos, ou seja, tempos de experiências mais espiritualizadas. No entanto, independentemente de tudo que está ocorrendo nesse planeta ou nesse universo, você tem que entender quem é Deus. E você tem que fixar a sua mente nos pés de lótus de Deus. Isso é a capacidade inteligente da forma humana. Krishna colocou, né, você agora em contato com essa forma humana exatamente para isso. E tomando consciência disso, você passa a ser um cantor do santo nome de Deus, você passa a ser um meditador, né, nos passatempos do Senhor Krishna, no estudo do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita. Você se associa com pessoas que já estão num grau mais avançado de consciência. Você abre, né, o seu coração para toda a cadeia de sucessão discipular, você abre a sua alma para a hierarquia superior que está administrando o universo no qual você está, para o planeta Terra, né, a mãe Gaia, né, que é chamada também Agartha, que é chamada Chão, que é chamada Gaia, que é chamada Terra, certo? Existe um espírito planetário. Existe um espírito solar também que está dando vida, prana, que está mantendo a sua vida biológica. E aí você começa a expandir a sua consciência e se relacionar ou se associar também com seres a nível de semideuses, né? Ou angelicais, arcangelicais. De forma que você sai dessa rotininha de se identificar com esse corpo material e achar que todo mundo está girando em torno de você, do seu ego, né? Você sai da vida egoísta. Essa vida egoísta nada mais é do que a mente dominando o espírito. Porém, quando você está no espírito, o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita: os devotos que me são mais queridos são aqueles que estão fazendo o serviço de levar aos outros corações esse entusiasmo de se renderem a mim, a suprema personalidade de Deus. Estão ensinando as pessoas a pelo menos um tempo, né, do seu dia a vibrarem esse Maha Mantra, né? Maha, quer dizer, o maior de todos os mantras. Todos os mantras estão inseridos, incluídos nesse Maha Mantra. E quando você canta esse Maha Mantra está, né, nele está contido tudo, a forma de Deus, os passatempos de Deus, as qualidades de Deus, os atributos, né, todas as encarnações, tudo está dentro desse Maha Mantra. Isso é algo assim que não conseguimos perceber o caráter absoluto do nome de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Certo? No estado crístico, se queremos permanecer nessa situação, temos que cantar o santo nome de Deus. É simples entender isso. Você tem que se perguntar: por que eu não estou cantando? Por que eu não estou meditando? Por que eu não estou lendo a palavra da autoridade suprema, como o Bhagavad Gita, que é o ensinamento inicial, básico? Porque eu simplesmente
Estou escolhendo viver uma vida em que estou sempre me lamentando de tudo, com medo, vivo em ansiedade, vivo subordinado à manipulação das trevas, vivo como um corpo, né? Corpo de carne, que pode morrer a qualquer momento, assim. Algo absurdo. Você, imagina, você é um filho de Deus, você é maravilhoso, você tem todo o poder para criar o que você quiser. Se você está com Deus, não há obstáculos, não há nada que possa impedir a sua jornada humana de atingir esse ponto espiritual máximo, que é destinado a essa forma. Então, vamos reconsiderar a nossa vida. Pelo menos agora que você ouviu essa aula, eu tenho certeza que você vai tirar pelo menos uma meia hora da sua vida para... Um dia você pode ler o Bhagavad Gita, outro dia você faz uma meditação nos passatempos, né, de Krishna, um dia você pode, né, cantar, né, o santo nome com atenção, com entendimento do que você está fazendo. Cantar o santo nome é serviço devocional. Quando você está cantando, você está purificando todo o universo, purificando a sua mente, a sua inteligência, você está fazendo uma lavagem, vamos dizer assim, cerebral, né, de tudo aquilo que foi programado na sua existência durante, assim, milhões e milhões de vidas que você está indo e voltando em várias formas materiais, em vários planetas, e temos que sair daqui dessa energia material, não temos que querer um mundo melhor. O mundo melhor é o mundo seu, o mundo interno. Quando você está vivendo em Krishna, quando você está vendo a existência chamada externa como uma manifestação da energia, né, de Krishna, então isso é o mundo melhor. O mundo melhor é consciência de Deus, certo? Isso é paz, isso é felicidade, isso é a mente em harmonia, em estabilidade, é a inteligência configurada para sempre discernir o que devemos fazer de modo positivo para não ficarmos presos em nossas especulações, em nossos medos, em nossos planos, né, absurdos de querer ver algo que não existe de fato. Por isso é Maya. Maya é aquilo que aparenta ser, mas não é. Tudo isso aqui é o nosso poder manifestado, né? O nosso pequeno mundo é manifestado pela nossa mente. E Krishna, ele está mantendo aquilo que você quer. Então use o seu livre-arbítrio para escapar daqui, né? Escapar nesse sentido de você ficar consciente. Não há assim, não é preciso ir para algum lugar. Você simplesmente tem que existir em Deus, em paz, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, já basta aquilo que você tem que se preocupar com o dia de hoje. E você tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Em primeiro lugar, que é a sua parte eterna, que vai ser contínua, né, o Sanatana Dharma. E o resto você vai fazendo, né? O resto vai ser acrescentado para você de acordo com o seu poder quando você estiver conectado com Deus. Você nem vai se preocupar com nada. Então é isso que nos promete, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ok? Então, já estamos aqui a 58, 59 minutos. A ideia é fazer 1 hora no máximo de aula. Espero que vocês estejam bem. Ok? Estou meio que recluso aqui essas últimas semanas para calibrar, vamos dizer assim, a minha energia espiritual. Estamos voltando aí logo com bons vídeos, certo? Para mantermos essa associação querida, baseada na energia divina. Então deixo aqui um beijo no coração de todos vocês. Fiquem sempre em paz, no amor de Deus. Amo vocês. Que Deus abençoe todo mundo. Haribo!